Olá, estamos de volta para o nosso programa Cenário Diversidade, nosso segundo programa. Como eu falei para vocês, eu não sou apresentador, então a gente vai começando aos poucos, né? Esse é o nosso segundo programa. Estou aqui com a Priscila. Olá, boa tarde, boa bom tarde. dia ou boa noite, Priscila, como as pessoas estão nos assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, para você que está acompanhando mais um Cenário Diversidade, agora em formato de podcast, já com os nossos entrevistados aqui conosco, né? Isso aí, e hoje o nosso tema do nosso programa é a inclusão do ensino da diversidade nas escolas municipais. Exatamente. Esse tema totalmente atual e muito relevante para as pessoas, porque a gente acredita que com a educação liberta as pessoas e a gente consegue tirá-las do limbo da ignorância, não é isso? Então nós estamos aqui com o nosso querido Adam, desculpa, e com o Abel Santos e Adam Silva. Isso. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. A gente vai assistir um vídeo aqui para nós introduzirmos o nosso tema e a gente vai falar rapidinho. Ao longo de 2021, a tentativa de inclusão do ensino da diversidade sexual, étnico, racial, religiosa e de gênero nas escolas municipais de Manaus se tornou alvo de sucessivas perseguições e críticas que levaram o debate da sala de aula até o STF. A maioria das interferências foram geradas por vereadores da bancada evangélica da Câmara Municipal de Manaus, culminando em um processo que, por tramitar na Justiça, impede a continuidade do ensino diverso nas escolas manauaras. A Resolução 091/2020 do Conselho Municipal de Educação, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação, na qual fomentava o debate sobre os temas relacionados à diversidade entre os estudantes, foi considerado um avanço pelos próprios educadores, além dos movimentos sociais. Porém, visto com maus olhos pelos políticos tidos como cristãos, que se tornaram os principais opositores da resolução. Vale lembrar que o vereador Raif Matos, do Partido Democracia Cristã, foi o autor do requerimento que resultou na suspensão dos estudos sobre diversidade nas escolas municipais de Manaus. Ele declarou ser contrário aos termos da resolução por, segundo ele, considerar o assunto delicado para ser transmitido aos estudantes. Entre autorizações e revogações, a Cenário tem acompanhado o caso, que é monitorado, inclusive, pela advogada e integrante do Movimento Negro, Luciana Santos. É inadmissível que a gente inicie mais um ano escolar sem que o tema da diversidade ele seja debatido em sala de aula. E o que é mais grave é saber que isso é fruto da ação preconceituosa de pessoas que foram eleitas para representar uma coletividade e que, ao contrário, estão trabalhando apenas em prol de interesses do grupo que os levou até o poder. Essas pessoas, elas juraram que iriam resguardar a nossa legislação. E, ao contrário disso, elas estão restringindo direitos. Porque é sobre isso que a gente está falando. É sobre negar o direito dessas crianças terem esse tipo de ensino, né, em sala de aula. E falar sobre diversidade é falar sobre direitos humanos, é falar sobre justiça social, é falar sobre democracia. Para o mestre em educação e professor da Rede Municipal de Ensino, Abel Santos, a escola é o lugar propício para se aprender sobre o respeito às diferenças e uma sociedade plural. Então eu preciso ter essa compreensão de que eu também tenho, desde a Constituição de 1988, assegurados direitos sobre a diversidade. Inclusive, quando a gente fala também sobre acessibilidade, né, coisa bem ampla, a inclusão. Quando eu falo de inclusão, a gente pensa que só é do cadeirante, do surdo, né, que vai lá, você é Libras. Não é só isso, vai muito além. Vai bem além, vai uma questão socioeconômica também. Então é bem ampla essa discussão. E a gente precisa, se a gente, Priscila, compreender o que a Constituição diz sobre o que é cidadania, o que é direito de cidadão, a gente vai quebrar muita barreira. E eu acho que todos nós queremos que a gente tenha uma sociedade verdadeiramente democrática. E para isso, a gente não pode se furtar ao debate de temas ligados à raça, à classe, a gênero, a religião. Então, é apenas dar continuidade a um trabalho que, na verdade, ele já era feito e que foi suspenso
por conta de todo esse preconceito que parte aí dos nossos representantes, o que é extremamente grave. Estamos de volta. Priscila, você quer fazer algum adendo? Sim, eu gostaria de pontuar que na entrevista que a gente fez com a Bel e com a Luciana, eu disse que o Raif Matos seria o autor, mas na verdade ele atuou como relator, a autoria é de um outro vereador. Também gostaria de pontuar que nós aqui da Cenário convidamos o Raif Matos a participar do programa de hoje, mas infelizmente até a data do programa não obtivemos resposta, mas nós conseguimos falar com ele nessa revista aqui, na nossa última edição, que você também pode encontrar nas bancas, já fazendo jabá. Nós conversamos com o Raif Matos para saber o posicionamento dele diante da pauta, se teria até então alguma mudança do que ele dizia na época, né? Que a pauta era muito delicada para inserir nas escolas, tinha que ter um melhor preparo. E eu vou falar aqui as aspas dele, tá? Com licença. É de conhecimento de todos que a minha principal bandeira é a defesa dos princípios cristãos e da família. Mas isso não faz de mim alguém contrário à inclusão dos estudos da relação étnico-racial e diversidade religiosa. Ao contrário, acredito que só o conhecimento leva à ausência da intolerância e todos sabemos o quanto este assunto tem sido pauta mundial. Porém, não poderia me calar ao vislumbrar a inclusão da diversidade sexual de gênero para as crianças. Então, essa foi a resposta dele, você pode encontrar aqui na nossa matéria da revista deste mês, toda completinha, que inclusive tem a participação aqui dos nossos convidados. Então, nada foi vozes da nossa cabeça. É só esse adendo. E a gente já passa logo para o nosso professor Abel, e saber um pouco da sua opinião. Você já vai fazer uma apanhada sobre isso. Rapaz, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o pessoal que não está dormindo por conta da pandemia. Olha, e que perdeu o sono por conta do posicionamento dos nossos representantes, como fora dito pela nossa advogada. Queridos, a gente fica assim, você perguntou a minha opinião, então eu vou colocar a opinião, eu fico estarrecido com isso, eu fico assustado. Agora, o posicionamento do Abel, cientista educacional, que estudou para isso, que fez a graduação lá na Universidade Federal do Amazonas, que lá são 10 períodos, são 5 anos só na graduação da pedagogia, você faz mais 2 anos em especialização, você faz mais 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, tem nosso doutor aqui ao lado, para depois sim ouvir a opinião de uma pessoa que ela não é a pessoa que estudou, que pesquisou, se debruçou sobre aquilo, é estarrecedor. Quem é da área, quem estuda para isso é que tem mesmo, que é especialista para falar de algo. E o Raif, ele coloca, com as palavras dele, que ele desconhece onde nós estamos. A cidade de Manaus, que está no Amazonas, que a gente tem uma diversidade enorme de todos os sentidos, em todos os sentidos, e ele acha, eu acho, né, colocando a minha opinião, que ele não sabe o que significa diversidade no sentido quando se trata de etnia, quando se trata da questão de gênero, ele nem sabe o significado disso. Eu tenho um universo, mas dentro do meu universo, universo, eu tenho diversidades, eu tenho uma pluralidade. Eu tenho aqui, quando a gente fala de Brasil, o Brasil tem as maiores taxas de adolescentes que que estão grávidas, que não tiveram uma educação familiar, porque deveria estar na família também e na escola também, já que é um direito, isso aí é lei, nós precisamos, tem o Estatuto da Criança e Adolescente também sobre isso, que a gente tem dentro do Brasil, o Amazonas é um dos estados que tem o maior índice de adolescentes grávidas aí, que alguns desconhecem até o processo. A gente está numa região, gente, onde ainda acredita-se que o Boto engravidou a garota que apareceu grávida, sabe? A gente ainda está nisso, a gente tem tabu sobre menstruação. Exatamente. Sabe? Quando eu não ensino a biologia, como funciona o corpo humano para uma criança, eu estou ali, de certa forma, barrando que eu crio um médico, por exemplo, uma médica, porque ele vai estudar isso mais à frente, ele precisa ter a base. O Raif fala sobre a proteção da família. Proteção da família é ensinar a criança, a garotinha, o garoto, que ninguém vai tocar no corpo dele senão a mamãe, que qualquer coisa ele tem que falar, é ensinar
que o nome do pênis é pênis, não é florzinha, não é botãozinho, não é que nem a garotinha chegando para a professora, professora, o meu tio estava brincando no meu botãozinho. Aí a professora não sabia, todo dia ela falava que estava brincando, está doendo o meu botãozinho. Depois relatou para a mãe, e a mãe ficou estarrecida porque o botãozinho é o nome que a mãe deu para o órgão da criança, da menina, a vagina, disse que era botãozinho. Daí se descobriu que tinha um adulto mexendo, né, com a criança. Então a gente tem falar sobre educação sexual na escola, não é ensinar a fazer sexo, gente. Esse mito, né? A gente tem aí um monte de adolescente que está sendo ensinado por filme de pornografia, pela internet, por outro coleguinha da mesma idade que não conhece e vai ensinar besteira. E eu sempre falo, professor, que eu vim de escola pública também, lá do interior do estado, lá de Coari, e na escola tinha educação sexual, assim. Então, desde sempre houve a matéria de ciências, depois foi progredindo. Então, eu não vejo o que diferente tem nisso, o porquê dessa discussão que não sei o que se anteriormente tinha. E Rainer, quando eu coloco assim essa visão de professor, é porque o que ele está fazendo como vereador para que os professores da rede municipal estejam preparados? Eu acho que os professores estão fazendo até além, porque a gente ministra aula em salas sem ar-condicionado, sem um aparelhamento correto para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, o que ele está fazendo a respeito disso? Nos montes de prédios da prefeitura que são alugados, que não tem a condição estrutural, né, para funcionar como escola. O professor está preparado. Mas o que esse cidadão, esse representante, está fazendo para que esse quadro seja alterado, seja mudado? Bom questionamento, porque realmente eu, como professor também de ensino superior, parto desse seu princípio e disso também. Vale lembrar, só te interrompendo um pouquinho, que nós estamos citando aqui esse vereador porque ele, de fato, se tornou um dos principais opositores contra esta pauta. Isso não significa que não haja outros profissionais, outros vereadores também contra, porque houve aí uma resolução, houve uma votação, e se eles conseguiram é porque teve muita gente que concordou com isso também. Sim, só para deixar claro que não é perseguição, é porque ele se destacou ao longo de 2021 contra exatamente esta pauta que a gente está trazendo agora, mas a Cenário deixa as portas abertas para a sua resposta, para o seu posicionamento, embora eu já tenha lido que tenha saído aqui na revista. Me diz uma coisa, vocês já fizeram um levantamento de quantos kits gays eles já recolheram das escolas municipais? Porque até um tempo se falava muito aí que tinha kit gay. E depois que esse povo subiu ao poder, eu não encontrei nenhum kit gay. O que foi que aconteceu? Será que eles não conseguiram também colocar mais uma fake news aí no plenário e mais uma vez uma fake news venceu? Isso aí, fica a dica, né? Então, vamos sair para o nosso intervalo comercial e já a gente volta. Voltamos com o Cenário Diversidade, um podcast, e agora também com a participação do Adam Silva. O Abel já falou conosco sobre a importância da diversidade nas escolas, e agora a gente vai querer ouvir também o complemento do Adam. O Adam, gente, ele também ele é da educação, ele é mestre, ele é doutor em educação, psicólogo, sempre nos ajuda aqui nas nossas pausas e sempre me salva, né, Adam? E recentemente ele lançou um trabalho, Gênero, Sexualidade e Educação, Perspectivas, Cidadania e Saberes para a Inclusão da Diversidade. Vem muito a calhar com a nossa pauta de hoje. Adam, seja bem-vindo, todo mundo quer te ouvir agora. Me diz uma coisa, a gente ouviu aqui o posicionamento do Abel e eu queria saber o teu posicionamento perante essa inclusão da diversidade nas escolas e o que tu acha dessa questão tão atravancada, tão empacada, uma coisa que já era para ter fluído. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, boa madrugada, né, quem estiver nos vendo, ouvindo. Essa pauta, ela precisa, assim, de muita paciência para a gente conseguir dialogar, porque geralmente ela não é colocada de maneira honesta, né? Então, o Abel citou a questão das fake news, do tal kit gay, mamadeira de piroca, e a gente viu o quanto esses temas eles foram manipulados politicamente para a eleição à época, né, do executivo, e que trouxe no bojo uma série de políticos também que se valiam dessas pautas
para criar o que a gente chama de pânico moral. Então, elas não são plantadas de uma maneira aleatória, muito pelo contrário. Né? Elas são muito bem cultivadas, elas são muito bem semeadas para atingir um determinado público que não tem essa leitura do que é gênero, do que é diversidade sexual, e que vai, via mobilização de certos conteúdos, se tornar contrário ou comprar um discurso que é completamente acrítico, sem leitura científica. Então, geralmente se atinge muito uma população evangélica, e eu vou já dizer de cara que eu não estou generalizando, que existem muitos evangélicos progressistas e que a gente está falando de um público específico, né, que acaba entendendo que a gente está falando de dogmas ou de questões que não podem ser questionadas. Então, com essas sementes plantadas, a gente acaba tendo aí uma árvore que vai rendendo frutos, e infelizmente frutos, né, que atacam, que agridem essa diversidade. Nisso que a gente debateu, eu acho que tem algumas ideias que são pontos de partida para a gente ressignificar isso da maneira que é posto. A primeira delas, eu não vou nem trabalhar com a ideia de diversidade, eu vou trabalhar com a ideia de crianças, já que o outro ponto, eu acho que o Abel já explicou bem, né, o que é essa educação sexual nas escolas, e eu vou ampliar também um pouquinho o que ele está falando. Então, quando é colocado que esse tema seria um tema sensível, um tema delicado para as crianças, o que a gente está entendendo que é uma criança, né? Então, você está defendendo que a criança é um sujeito que não tem senso crítico, né? Você está defendendo que o olhar que você lança sobre a criança é como se fosse de um mini adulto, o que a criança não é. E você está também defendendo, né, que a criança é uma posse, então é um argumento muito utilizado. Não, o meu filho ele não vai ter esse tipo de ensino. Isso é muito complicado, né? Porque o que é, na verdade, a criança? A criança ela é um sujeito de direitos. Então, se eu sou um pai, uma mãe, um cuidador de uma religião fundamentalista, e que vai ensinar para essa criança que ser gay é errado, que uma pessoa travesti merece ser diminuída por ser travesti, perceba, essa criança ela vai crescer nesse universo e ela não vai ter acesso a esse contraditório. Onde que vai vir esse contraditório? Onde que ela vai ter outra visão de mundo? Na escola. Então, quando você proíbe esse tipo de pauta no ambiente escolar, você está exatamente agindo estrategicamente de modo muito bem pensado, para que ela não tenha acesso ao conhecimento que é crítico, que é científico. Então, quando a criança ela é encarada como sujeito de direitos, que é o que a Constituição Federal preconiza, que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, você não pode colocar a sua religião à frente disso, porque o Estado ele é laico. Eu posso ser cristão, eu posso ser umbandista, eu posso ser do candomblé. Esse não é o problema, eu posso ser ateu. O problema vem quando eu quero levar minha visão de mundo numa leitura proibitiva e que deixa essa escola sem ter a capacidade de fazer uma discussão que é científica. Doutor, desculpa me cortar. Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a educação sexual na escola, ela não vai pegar uma criança no pré-escola e ensinar a usar preservativo. Não vai pegar uma criança lá no pré-escola e falar sobre gravidez. Que eu acho que é que todo mundo pensa, né? Eu acho que as pessoas elas pensam isso, a educação sexual na escola, meu Deus. Então existem os patamares, cada série vai falar sobre um determinado tema. Cada série que a criança ou o adolescente for evoluindo vai ser abordado aqueles temas pertinentes àquela idade. Exatamente. É por isso que a escola ela é esse local adequado, porque a escola tem um planejamento científico, ela sabe quais são as fases de desenvolvimento da criança, como a Bel falou, né? 4 anos, 5 anos de pedagogia. Então a escola ela sabe exatamente que tipo de preparo a criança tem para receber que tipo de informação usar, né? E em qual linguagem ela pode receber determinado tipo de informação. E isso nem deveria ser uma preocupação, né? A preocupação do legislativo deveria estar voltada para essas outras questões. E quando o vereador afirma, por exemplo, que os professores não têm preparo para lidar com isso, ele nega esse cabedal científico que o professor e a professora demonstram que tem, inclusive quando prestam concurso, né, é exigido que se tenha essa graduação, e se desconhece exatamente o programa que a prefeitura tem de formação para os docentes. Então, quando eu fui fazer pesquisa de campo, né, que um dos capítulos desse livro que eu organizei fala sobre isso, os professores passavam por curso de formação com pessoas extremamente capacitadas, né?
Por meio da absorção desse conhecimento é que elas vão saber como manejar isso em sala de aula e trazer esses alunos e alunas para o debate. Agora, o que eu acho extremamente perigoso é esse conceito de criança, que não é um conceito embasado legalmente, muito menos cientificamente, porque nega a essa criança o fato dela ser sujeito de direitos. Essa demonização da diversidade, porque o Abel colocou muito bem as questões, por exemplo, de saúde reprodutiva, que são negadas, mas também o acesso pleno à escola. Então, quando eu não deixo que as crianças entendam o que é, por exemplo, a população LGBTQIA+, eu estou reforçando aquilo que eu estou reforçando uma exclusão que priva, por exemplo, a população travesti transexual do acesso à escola, né? Então se diz que travestis transexuais não estudam porque não querem, né? Saem da escola. É mentira. É a escola que expulsa essa população quando reproduz situações, por exemplo, de transfobia. E aí, com uma pessoa que não tem escolaridade, para onde que ela vai? Não esqueçamos dos indígenas e dos negros também. Indígenas e negros. Então, assim, quando eu entendo que eu já parto dizendo assim, todos sabem que eu sou cristão. Tá, mas a sociedade inteira não é cristã. A gente tem umbandistas, candomblecistas, a gente tem pessoas que não têm religião nenhuma, né? Essas pessoas também precisam ser contempladas, né? Se você tem ensino religioso, exatamente, ser respeitado e se começar a questionar da onde vem essa centralidade do encarar as pessoas. Então, assim, a diversidade. Quando eu digo diversidade, perceba, eu já estou embutindo ali que existe um modelo do qual as pessoas são diversas. Né? Então, qual é esse modelo? É o homem branco, cristão, hétero, cisgênero, que a gente precisa começar a colocar as pessoas no mesmo patamar, né? Então, eu só quero dizer, olha, todas as pessoas são iguais, eu tenho que começar a tirar esses centros para que a gente, de fato, entenda que todo mundo é igual. Então, aí que entra essa importância de a gente discutir diversidade e da gente ter em mente a leitura científica. Eu acho violento, simbolicamente, quando eu apago essas estatísticas que estão aí, né, que são produzidas anualmente, do Brasil como o país que mais mata a população LGBTQIA+, e com destaque para a população, né, do universo T, né, das sexuais, travestis, transgêneros. Então, quando eu invisibilizo isso na escola, que é um aparelho de socialização primordial junto com a família e as próprias instituições religiosas, eu impeço que essas pessoas tenham um pleno exercício da cidadania, que foi o que o Abel colocou, né? Essa cidadania que é imprescindível para que a gente tenha uma sociedade democrática. E não existe sociedade de fato democrática quando a gente não tem essa pluralidade de seres humanos. Né? Porque a democracia é exatamente isso, é a voz de todos, não é a imposição da maioria sobre a minoria, é uma sociedade que de fato consegue colocar todo mundo para dialogar em que não haja perdedores. Então veja que para que não haja perdedores, a gente não pode negar que existe uma classe que se pressupõe o centro daquilo e uma classe que, para que essa que se pressupõe centro permaneça, tem que ser todo tempo invisibilizada, negada e violentada, sob o discurso de pessoas que se dizem cristãs. Maravilha. Posso fazer uma pergunta, Raimon? Acho que é para os dois. Para você enquanto psicólogo, para você enquanto professor, o quão é benéfico para um adulto, para uma pessoa que vai um dia ser um cidadão formado, grande, trabalhador, pai, mãe de família, enfim, o quão é benéfico trabalhar essa pauta desde criança? Entendeu? O quão é benéfico isso, como é que eles podem, como é que a gente pode explicar aqui para quem está assistindo em casa, que é desde pequeno que se aprende o respeito às diferenças. Primordial, respeito é tudo. O respeito em casa, na escola, que é um Ctrl-C, Ctrl-V da sociedade, e aproveitando aqui o gancho da última fala do nosso querido doutor, o gay, o travesti, o hétero, eles pagam impostos. Então, na hora de cobrar imposto, a prefeitura não quer saber qual é a tua orientação, qual é a tua opção. Tá? O dinheiro que vai pagar o salário do vereador, do prefeito, o IPTU, não tem o IPTU diferente para... Não, ele cobra de todos. E isso é para a escola, para a saúde básica, enfim. Todos são cidadãos que pagam seus impostos, que têm, sim, o direito garantido na força da lei, da escrita, né, dali, acho que precisa ser efetivado. E precisa ser colocado mesmo em efetivação, porque
na hora, como eu falei, que entra na escola, a gente tem que entender, ele é um cidadão de direitos, que eu tenho que, tudo aquilo que a LDB diz que eu tenho que repassar, os parâmetros curriculares, aquilo que a BNCC coloca para a criança, não tem um direcionamento X ou Y. Mas aqui é porque a maioria é cristão. Quando ele fala, o Brasil a maioria é cristão, mas qual o ramo? Católico? Qual o ramo do católico? É carismático? É mais o tradicional? Eu sou protestante. De que linha? Aquela tradicional conservadora, a pentecostal, o neopentecostal, é aqueles que são sabatistas? São aqueles que, enfim, a gente tem que entender que tem uma diversidade dentro do cristianismo, dentro do próprio protestantismo tem uma diversidade, que a gente não pode, e você colocou muito bem, o Estado, ele é laico, não é? Você colocou que o Estado é laico e pronto, não existe essa separação, tanto política, nenhum partido é dono do Brasil, nenhuma religião é dona, todos nós, cidadãos, é que fazemos isso, ok? Nós fomos às ruas do centro da cidade, ouvir os pais dos alunos, o que eles acham sobre isso. Vamos lá? Vamos ver. E para saber se os papais e as mamães estão por dentro da resolução 091/2020, que fomenta o debate sobre a diversidade dentro das escolas municipais, a equipe Cenário veio hoje até os centros das ruas da cidade para saber a opinião dessa turma. Vamos ver? Você está por dentro da resolução do ano passado, 091/2020, que propõe a inclusão da diversidade como um todo dentro das escolas municipais de Manaus? Sim. É a favor? Sim. E a senhora também conhece a pretensão de incluir aí o ensino sobre diversidade nas escolas municipais de Manaus? Não. Nunca ouviu falar? Não. É a primeira vez que eu estou vendo agora. E tem curiosidade de saber mais? Ou... Muito. Sim. Com certeza eu tenho curiosidade, porque eu tenho meu neto, né? Porque meus netinhos estão crescendo e provavelmente vai ser preciso isso. E eu aprovo, sim. Mesmo não conhecendo, mas eu aprovo porque eu trabalho muito com religião, eu sou da igreja. Sou ministro da Palavra da Eucaristia, então eu conheço muitas coisas e vejo que tem muita coisa errada também, né? Que as pessoas generalizam tudo. Porque todo mundo tem que respeitar, gente. Todo mundo tem que ser respeitado. Não é só porque é o gay ou é o... Não, todo mundo tem que ter respeito. Assim como você quer, eu também quero. A gente só vai conseguir o respeito se um respeitar o outro, o próximo, né? Você está sabendo que tem uma resolução que quer implementar e fomentar dentro das escolas municipais o ensino da diversidade aqui em Manaus? Tô sabendo, sim. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Tem alguma motivação, assim, especial para você ser a favor? É a complementação, né, que eu sou a favor, né? Por causa dos estudos, do colégio. Tudo a diferença é a cultura. Conhece a resolução que implementa o ensino da diversidade dentro das escolas municipais? Não. Gostaria de conhecer? Sim, queria saber. Já ouviu falar alguma vez nos meios de comunicação aqui de Manaus? Não, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Você disse que não sabe. O que você acha que está faltando para vocês terem mais acesso a esse tipo de informação? Está faltando ele mais divulgar, faltando que as redes sociais de hoje em dia só precisa divulgar nas redes sociais por os pessoas que são pais, como a gente, né? Temos que dar mais educação para os nossos filhos, a gente tem que fazer que eles entendam o conhecimento desse projeto. Voltamos. Um adendo para a gente falar sobre essa enquete, né, essa pesquisa. Agora que eu estou lembrando que eu vi realmente uma discussão nas redes sociais do povo falando sobre isso. E eu vi muitas das pessoas, amigas minhas, lá falando contra, a favor do não ter. E muitas colocaram assim, eu lembro do texto que uma colocou assim: o filho é meu e eu decido o que é melhor para ele. Tem que ser ensinado para ele. Eu não quero, se vocês LGBTs querem empurrar de goela abaixo uma coisa que não seja para mim nem para minha família, eu sou contra e lá. Então eu vi muitas coisas deles falando sobre isso e eu abri o post e falei, gente, oi? Que tem a ver uma coisa com a outra, né? E isso são pessoas estudadas, com faculdade, com especialização, mas que a mentalidade, eu acho que parou no tempo ou qualquer outra coisa. Eu queria saber do senhor que falou sobre isso também, como é que, na sua visão, sua opinião, por que as pessoas que são mais estudadas ainda assim pensam dessa forma? Porque um diploma
não te garante, sabe, um atestado de inteligência. Tem muita gente aí com diploma que, meu amigo... Tô batendo palma pra agora, hein? Infelizmente. E é porque há esse tipo de pensamento, agora, há 10, há 20, há 30, há 40 anos, que a gente está formando gente ainda com esse pensamento. Tem um nível superior, mas que ainda está pensando lá na Idade Média. E aí a gente tem, daqui a pouco, né, não é difícil você encontrar gente que é advogado, engenheiro, médico, pedagogo, psicólogo, que prega que a Terra é plana. Não é difícil, você vai encontrar. Infelizmente, gente. Infelizmente. Então, tinha uma professora na faculdade, a professora Rosegene, que ela dizia bem assim: a ignorância foi feita para ser perdoada. E eu vou citar um trecho bíblico. Eu sou cristão protestante. Ah, sim. A gente não falou isso. Eu sou cristão protestante, sou líder evangélico. E tem um trecho bíblico que diz: o meu povo perece porque lhes falta o entendimento. Porque lhes falta o conhecimento. Então o povo perece por conta disso. Então, ter um curso de nível superior, ser doutor em algo... Gente, eu tenho um doutor aqui do meu lado. Ele é doutor, mas não é doutor em todas as coisas do mundo. Ele é doutor naquilo que ele pesquisou, se debruçou, ok? Eu posso ser doutor em fazer caneca, conhecer todo o processo. Eu sou doutor nisso. Eu conheço tudo ou muito sobre isso. Não significa que eu saiba de tudo. Então, por isso eu preciso da diversidade, para complementar aquilo que eu não tenho. Eu preciso do outro. Como eu já disse uma vez para você, o diálogo, eu preciso pelo menos de outra pessoa. São duas para a gente ter um diálogo, senão é um monólogo. Então, eu preciso do outro para que a coisa flua. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu conhecimento na área do campo da psicologia para complementar o meu saber enquanto pedagogo, porque eu preciso do teu, eu preciso de você, eu preciso dessa linha investigativa do jornalismo, porque o professor ele tem que ser um eterno pesquisador, ele tem que investigar, pesquisar e investigar, querer resposta, é sede por conhecimento, eu preciso. Então, se eu acho que eu já sei tudo, eu só sei que de nada sei. Tá? E isso me dá uma vantagem muito grande em cima daqueles que acham que já sabem tudo. Eu fiquei em êxtase com esse programa. Meu Deus, que coisa linda. Adam, vai fazer outra pergunta para ele também? Não, pode falar. Falaram aqui na enquete, só pra gente, antes da gente encerrar... Passa rápido, né? Passa rápido, a gente tem que correr. Que falta divulgação no assunto, né? Então eu queria que você falasse, por que você acha que... o que eu entendi indo para as ruas é que é um assunto meio que... Não bora divulgar muito isso não, vamos esconder, jogar para debaixo do tapete, quanto menos pessoas souberem, melhor. O que você acha disso? Falta divulgar mais? Como que os professores, a mídia também pode ajudar nisso, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação? Na verdade, falta qualidade na informação. Isso foi, eu lembro na época, uma celeuma, enfim, é um assunto que até hoje rende. Só que as pessoas iam se investigar já em questões, em opiniões enviesadas, né? Então, falta esse jornalismo de qualidade, falta as pessoas lerem jornalismo de qualidade. O jornalismo precisa ter esse compromisso ético, né, com a sociedade. A gente precisa ouvir essas vozes que são plurais. Então, por exemplo, a gente começou esse podcast com a visão de um vereador que se diz evangélico, e a gente está ouvindo aqui o Abel, que também é evangélico, com uma visão, né, completamente diferente, porque a gente precisa disputar esses espaços, né? Os blocos, eles não são monolíticos. A gente tem várias visões de mundo e essas visões, elas precisam ser disputadas e ser disputadas, inclusive, mantendo esse pressuposto de uma sociedade laica, né? Plural, diversa. Engraçado que as pessoas respondem na enquete, né, que elas não ouviram falar da resolução, mas que quando elas entendem qual é o tema, elas querem, né? A maioria falou assim, eu acho que isso é importante, isso é fundamental, porque as próprias pessoas, inclusive pela convivência, porque essa diversidade, ela não está mais no armário, e nem a gente vai voltar para lá, né? As pessoas entendem isso, que é necessário você respeitar para que todo mundo tenha espaço, né? Para que todo mundo possa ser visto, entendido como ser humano. E para finalizar essa questão do que a gente pode fazer ou de como a gente pode trabalhar, eu acredito que o primeiro passo é a gente entender
o que o Abel colocou. Então, assim, não é questão de eu ser um advogado, não é questão de eu ser um biólogo, né, que vai me fazer ter esse conhecimento. Então, se você quer ter um conhecimento científico sobre o assunto, leia a produção científica sobre aquele assunto, né? Porque quando você vai se formar isso na igreja, a igreja vai te dar uma visão religiosa daquele assunto. Então, o conhecimento científico se faz por meios científicos. E é lá que a gente deve procurar essa informação de qualidade para formar uma opinião com senso crítico e não apenas sair reproduzindo um comportamento de manada. Gente, só eu amei? Eu amei, passa rápido. Nossa, eu estou aqui, que nem ele começou, impactado também com tudo isso. É muita coisa para falar. Muita coisa, nós temos pouco tempo, mas eu acredito que as falas de vocês foram bem pontuais e realmente necessárias para você que está nos assistindo. Você que precisa ter esse conhecimento, você que precisa sair da casinha, tire a visão de vocês, olhem o mundo como um todo, porque esse mundo é plural, nós precisamos dessa diversidade, nós precisamos falar, e o nosso programa é para isso, o nosso programa é para levar para você esse conhecimento que nós estamos tendo aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Você que tem qualquer dúvida, você que tem uma sugestão de pauta, pode comentar aí, siga nas nossas redes sociais, nós vamos colocar aí embaixo todos da revista Cenário, da agência Cenário. Então nós estamos aqui para dialogar, como o professor falou. Ensinou, né? Estamos aqui para dialogar com você. Qual a sua opinião? E para você ter sua opinião, você precisa estudar. Então nós estamos aqui para levar essa informação para você. Baixe o meu livro, é gratuito, tá, gente? Muito obrigado. Baixe o Vem que eu já gente, desculpa, vou ter que estourar o tempo. Vem que eu já tava menino, bora. Não, gente, a gente tem um livro sobre isso recente, saindo do forno agora, a Priscila tem, é gratuito, pode baixar, que é exatamente sobre o tema do gênero, diversidade sexual, nos seus entrelaçamentos com a educação. Tem vários capítulos, várias visões sobre o tema, vai acrescentar muito. E tem matéria sobre isso na Cenário. Também vou encerrar aqui rapidinho, Rainer. Para você que pegou aqui o programa, esse resumão, você pode acompanhar com calma, acessando o nosso site. Tem toda uma gama de matérias lá falando, acompanhando a situação desde 2020 até agora. O prazo inicial que deram para que esse estudo fosse, de fato, incluído aí na rotina das crianças, seria de 90 dias. Já passou os 90 dias, já passou muito mais. A gente espera que esse ano, de fato, isso consiga render, né, Abel? Obrigada a vocês que nos assistiram, obrigada aos convidados, obrigada, Rainer, por mais uma oportunidade. Muito obrigado aos convidados, obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima. Beijos de luz. Tchau. Tchau, tchau.